Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? No momento, peço a todos para sentar, abrir suas Bíblias em Lucas 15, versículo 8. Enquanto vocês abrem as vossas Bíblias, quero fazer meus agradecimentos. É com muita alegria, né, que estou aqui hoje. Se vocês virem, eu vou tremer porque estou um pouquinho nervosa, mas Jesus está conosco. Quero agradecer a minhas companheiras, amigas, líder Zane e Alexandra, que me confiaram a trazer a palavra no dia de hoje, primeiro culto, né, dos Pequenos Adoradores 2019. Também quero agradecer aos dois homens mais lindos que Deus colocou na minha vida, Tiago e Rafael, meu filho Rafael Lucas, né, que é minha bênção. Quero agradecer pela vida do meu pastor, da minha pastora, né, a qual eu aprendi a amar, a respeitar, amo de paixão. O pastor sempre está aí, né, puxando nossas orelhas, mas amo quando ele puxa, né, minha orelha, minha atenção, porque eu sei que é para o meu crescimento. Agradeço a Deus pela vida dos dois, pela vida também da minha cunhada Vera Lúcia, presbítero Roberto, que não se encontra hoje aqui, mas agradeço que foi através deles que eu conheci esse ministério. Louvo a Deus pela minha família. E uma parte, né, do meu ministério, pela vida dos meus pequenos adoradores, porque o meu ministério é por causa deles, né? Eles fazem praticamente 50%, né, do meu ministério. Convido a todos a ficar de pé, para referência a Deus, né? Não a mim, mas a Deus. Lucas 15, versículo 8, que fala assim: ou a qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não assente a cadeia e vai à casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrependa. Amém? Em Lucas 15, a gente vai encontrar aí um conjunto, né, de parábolas contadas por Jesus, que se a gente for analisar uma a cada uma, elas vão tratar do mesmo assunto, né, de coisas que perdemos, da busca que precisamos realizar para encontrar. Interessante, né, que a estratégia ditada por Jesus Cristo é para fazer compreender o valor singular de uma perda. E fazemos a comparação entre elas. São perdas diferentes, mas que no final ela vai ter a mesma alegria. Né? Quando a gente compara entre a ovelha era de 100, ela se perdeu uma. Na dracma foram 10, aonde também se perdeu uma. E o filho pródigo, entre 2 se perdeu um. Mas com Deus, ele foi o único que deu seu único filho para resgatar milhões. E isso porque uma perda, ela sempre será grande, não importa o universo, irmãos, aonde que ela esteja, ela sempre vai ser grande. E continuando entre as 3 parábolas, Jesus, ele pôde chamá-las, elas falaram, a gente pode comparar ela com as irmãs. Por que irmãs? Em todas elas, ao final daquilo que tinha o objetivo da perda, e o objetivo dela era de procurar algo que se perdeu, né? Ela no final ela teve um motivo de alegria, aonde teve o que envolvidos, né? Os motivos que foram envolvidos de encontrar uns com os outros, são, né, convidados para alegrar-se com eles, assim que achou a perda.
Em outras palavras, aquilo que Deus realiza em nós é aquilo que nos restitui e acaba beneficiando um ao outro, ou uma outra pessoa. E ele, né, e acaba beneficiando. E essas, nas parábolas que Jesus relata, né, a Bíblia ela tem fatos de perdas diferentes, uma com a outra. A parábola da ovelha perdida, ela se perdeu fora de casa. A da dracma, ela se perdeu dentro de casa. A do filho pródigo, ele se perdeu depois que ele saiu de casa. E é aqui que hoje Deus ele quer falar com aqueles que perdeu ou está perdendo dentro de casa. A parábola da perdida é uma palavra que Deus nos ensina que começamos a perder o noivo, ou seja, perdemos Jesus dentro de nossa casa. E que nos faz perder, não são grandes coisas, irmãos, mas é uma soma de pequenas coisas, que tudo aquilo que nós perdemos de casa faz a gente perder o noivo de pouquinho a pouquinho. E nos dias em que Jesus contou a história da parábola, havia um costume que funcionava com uma aliança, né? O noivo, ele dava de presente um colar, né, com as 10 dracmas para a sua amada, para que quando ela, né, andasse, saísse na rua, ela estava mostrando que ela estava comprometida com um noivo, com uma pessoa que ela ia se casar. E essa dracma, né, todos sabem que ela é uma moeda grega, utilizada, né, na Grécia Antiga, em alguns reinos no Oriente Médio. E durante um período helenístico, na dracma, ela é considerada uma única moeda unitária, com o maior tempo de circulação no mundo, e ela custava como se fosse hoje um dia de trabalho. E voltando na história de quando aquela noivo, né, dá de presente para a noiva, o colar, contendo as 10 dracmas, e a noiva, ela atestava, colocava o seu colar, né, para mostrar para a sociedade que ela é comprometida. E no momento que ela dá em conta assim, que ela perde uma das 10 dracmas, ela entra em desespero, né? Porque como que ela poderia sair com só 9 dracmas, sendo que era com 10? Então aquilo seria uma vergonha para ela diante do noivo, da sociedade, ela sair voltando uma peça, né, uma pérola preciosa diante, né, da sociedade. E no entanto, vamos observar que na parábola, né, que a mulher, quando ela perdeu, ela sabe que ela perdeu dentro de casa, não fora, né, mas dentro de casa. E com aquela falta, ela né, começa a procurar. E hoje a gente vamos comparar hoje, né, na parábola, quando ela perdeu, e a gente poderia colocar hoje listas de muitas coisas que perdemos dentro de casa, como o respeito do marido com a esposa, ou da esposa com o marido, né, o carinho um com o outro, a falta de tempo, a falta de qualidade com os nossos filhos. Isso também ela inclui como uma perda. E às vezes falta de oração contínua ao Senhor, ele também inclui como uma perda. Falta de sabedoria, às vezes, da própria esposa edificar a tua casa, né, nas práticas do lar. O falta dos filhos, né, não buscarem honrar os seus pais. Enfim, são muitas coisas que hoje a gente pode colocar como a gente perde ou estamos perdendo dentro de casa.
E cada um de nós precisamos identificar a nossa dracma. Qual é a dracma que hoje nós estamos perdendo? Qual é a dracma que hoje a gente está deixando a perder? Devagar, de pouco a pouco, e não observamos que estamos perdendo. E como podemos resgatar o que a gente perdeu? Glória a Deus! Na parábola, nós precisamos, né, igual a mulher que ela fez, né? Precisamos fazer que nem aquela mulher. Ela teve atitude, ela acendeu a candeia, ela varreu a casa. E procurou, né? E foi procurando com muita perseverança e com muita determinação. É o que nós precisamos ter hoje na nossa vida. Muita determinação, perseverança e buscar aquilo que a gente está perdendo. E a primeira coisa que aquela mulher teve foi a determinação. A segunda foi a perseverança. Jamais a mulher encontraria a dracma se ela não tivesse esforço contínuo. É verdade. E a perseverança junto com ela. E quando ela acende a candeia, ou seja, é necessário a luz. A luz, é necessária a luz que vem para poder, né, ajudar ela a encontrar. E essa luz é a ação reveladora do Espírito Santo. É aquele que revela o que está oculto diante de nós. Lá em Salmo 119, 105, ele fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, a luz para os meus caminhos. Então ela precisou de ceder a cadeira, ela precisou de ter luz. Primeiro passo que ela teve. Segundo, né? O terceiro é a dependência. Nós precisamos ser dependentes. E aquela mulher, ela dependeu de quê? De uma vassoura. Aos olhos humanos, uma vassoura, ela é o quê? Nosso instrumento de trabalho, né? Limpar a casa, esfregar. Só que na vida espiritual, né, ele é uma ferramenta de limpeza. É necessário varrição. Aquela mulher, ela varreu a casa e não parou. Ela não espanou. Ela não usou, né, aspirador de pó. Ela usou uma vassoura. Então, passe a vassoura, arranque toda a sujeira que está inclinando a você se aproximar de Deus nessa noite. Passe a vassoura dos erros da vida. Nós temos que passar muitas vezes vassoura naquilo que nós erramos, aquilo que vai deixar para trás. É esfregar mesmo, tirar, né, arrancar todo aquilo que está grudado. Então é necessário essa noite varrer. A quarta foi procurar. Nós temos que procurar. Ela procurou diligentemente a dracma até encontrar. E procurando, né, inteligentemente, no hebraico ele é arrastar os móveis. Então ela arrastou, tirou tudo do lugar. Tudo aquilo, né, a gente tem que arrastar, tirar da nossa vida tudo aquilo que é impedimento. Ver aonde a gente perdeu a nossa dracma. A gente tem que não desistir de procurar. E quando aquela mulher encontrou a dracma perdida, ela chamou os amigos, né, os vizinhos, e comemorou a sua dracma que estava perdida e que foi encontrada. Hoje podemos, na nossa vida espiritual, né, pode ser roupas, nossos filhos, né, a nossa vida espiritual, que a gente tem que buscar, procurar. E existem coisas na nossa vida que perdemos e nunca mais a gente encontra. Mas então, comece a procurar a sua dracma enquanto há tempo. Nós somos a dracma perdida que o Senhor encontrou. Lá em João 13,16, ele vai falar assim:
Porque Deus amou o seu Filho para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Irmãos, eu sou um exemplo. Vou falar um pouquinho agora de mim. Eu sou um exemplo de uma dracma perdida dentro de casa. Eu passei esse ano eu faço 10 anos de convertida. 4 anos que sou batizada, que desci as águas. E no período que eu fui levantada como líder, há um tempo atrás, mais de 3 anos, vai para 4. E eu tive uma oportunidade de pregar. E eu acabei no desespero, eu falei que não estava preparada. E nessa preparação não preguei e fui. Ou seja, uma dracma, preciosidade, reneguei, perdi. E fui na caminhada. E chegou um determinado tempo, há um ano atrás, aconteceu alguns fatos que não esperei Deus responder por mim. Eu respondi por mim mesma. Entreguei meu carro. No dia que eu decidi assim, pastor, não quero mais o meu carro, estou entregando, está aqui. Aí o pastor perguntou se eu tinha certeza daquilo. Aí eu falei assim que eu tinha. Aí ele, amém. Falou que não queria ver eu fora da igreja. Eu falei, amém, só estou entregando meu carro, não é para sair. Continuei dentro da igreja, não saí, mas eu continuei como uma dracma perdida. Eu vim observar aquilo que eu tinha feito quando eu atingi meu filho, meus pequenos adoradores, porque eu pensei por mim, mas eu não pensei por eles. E muitos, no período que eu fiquei no banco, afastada, muitos nem aqui queriam sentar. Aí chegava todo mundo, chegava assim, tia Rosa, quando você vai voltar? Tia Rosa, quando você vai sentar aqui do meu lado? Aí eu fiz, tia Rosa, isso Deus sabe. De que Deus decidiu bater o arrependimento de ter entregado o meu cargo, né? Vieram falar assim, a gente vai conversar com o pastor. Eu falei, não, eu conheço meu pastor. Meu pastor falou assim, joelho e ora. Eu falei, eu já estou fazendo, estou joelhando e orando. De que Deus usar novamente, Ele vai falar. Se Deus usar, eu vou ficar até quando Ele falar. E no determinado tempo, estava buscando, andei uns 2 finais de semana assim, meio afastada, meio perrengue. E nesse meio tempo que eu estava, teve uma ceia, um mês de ceia. E o pastor me chamou para participar, para lavar as mãos. Aquilo para mim foi tremendo. Oh Deus, eu mesmo entregando meu cargo, ainda o Senhor está aqui me chamando para fazer a tua obra. Não importa, não era só para lavar as mãos de quem ia servir o pão e o vinho, mas aquilo para mim foi um presente. Oh Deus, eu quero que eu continue na tua dependência, eu vou na tua dependência. E aí eu comecei a buscar meus pequenos orando. Eu voltei pela oração dos pequenos, né? Aí até que o dia que o pastor me colocou no cargo de volta. Deus mandou me dar de volta meu carro. Eu falei, Senhor, estou de volta. Aqui eu farei, eu vou dar o meu melhor. Não importa as pedradas, não importa aquele chapéu de dedo, mas a gente dá. Ou seja, eu recuperei a minha dracma que estava perdida. Eu procurei minha dracma. E isso que a gente tem que fazer, irmãos, é todos os dias. É acender a candeia. A candeia está aqui, ó. Ela que é a luz do nosso caminho. A vassoura, a gente pode colocar a palavra. Essas palavras vai ser a vassoura que vai varrer o nosso caminho todos os dias. Todos os dias a gente tem que varrer. Todos os dias. Para se a gente chegar a perder algo, a gente tem a luz e tem a vassoura para encontrar.
E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade